Gurizada medonha! Beleza com vocês? Eu sou o Bruno Lopes e está começando mais um vídeo da Resistência Tokusatsu aí pra vocês. E ao meu lado está Kleber Barbosa Paz e Maurício Arte, o mestre dos brinquedos. E aí, gurizada medonha? Gurizada, deixa eu respirar aqui porque o vídeo hoje promete. Finais de Tokusatsu não exibidos no Brasil. Por quê? Nós da Resistência Tokusatsu vamos dizer a verdade sobre isso. Por que nos motivou, né, a fazer esse vídeo, né? Recentemente saiu na internet aí uma entrevista, né, um podcast, né, vamos dizer assim, né, com um executivo da Rede Manchete dos anos 80, lá, né, na época do Jasper, tudo lá, era ele que mandava na parte da execução dessas séries aí. Só que teve uma entrevista com o Sr. Toshi Higashira, e em base dessas entrevistas aí com o Sr. Toshi, não batem muita coisa que saiu nesse podcast dito por esse executivo. Maurício, dá uma explicada pra galera aí. Começa você. Então, no podcast em questão, foi questionado para esse executivo o porquê de algumas séries não terem exibido o último episódio na Rede Manchete. Então, são as séries Jaspion 2, Black Man, Giban, Cybercop e Kamen Rider Black RX. Então, a resposta desse executivo para a questão foi: os últimos episódios, no caso as séries que não tiveram o seu último episódio exibido, foi porque este último episódio não tinha relevância na sequência dela mesmo, né? Isso durava 10 minutos, né? Ele diz que para te comprar o último episódio, e nesse episódio, dos 22 minutos que é mais ou menos ali, né? Sim, apenas 10 tinha relevância, né? 10 seriam para encerrar a série. Sim. Ou seja, o episódio, o último do Changeman, duraria só 10 minutos. Em 10 minutos mataria um Bazoo. E a gente viu e não é isso. E aí depois do intervalo teríamos o começo de Flashman. Como se fosse uma espécie de continuação uma da outra, né? Meio que tu teria que comprar aquilo ali. Tá, e aí assim, Maurício, pra te comprar, né, o final de Changeman, o episódio 51? 53? 52. 52, o último de Changeman era 55. 55, isso, ela foi maior por causa do que o Flashman atrasou, né? Pra você comprar o episódio 55 dos Changeman, a Toei te obrigaria a comprar toda a série seguinte, que no caso seria Comando Estelar Flashman. Isso aí. O que cai por terra, porque isso também não bate, né? Não é verdade, né? Não bate. E também nessa entrevista, nesse podcast aí, foi mencionado que não passou o último episódio de Changeman. Vimos na TV, né? Sim. Vimos, né? Isso aí que ele fala ali, que o último episódio de algumas séries são 10 minutos e a sequência, o decorrer, o resto seria a série seguinte. Seria a série seguinte. Sim. Só que, para nós, que ainda continuamos nesse meio, assim, todo mundo já assistiu o final de Changeman, o final de Jasper, e sabe que é um episódio comum, normal. O final de Jiraiya também, 22 citado que não passou, minutos, né? E que por mais que tenha uma partezinha de recapitula, ele não consome a metade do episódio. É um episódio fechado. Acabou e a série segue. E não mostra em nenhum momento a outra série seguinte, né? A não ser Black, que apresenta algumas cenas do RX. Mas também não tem nada a ver com... Depois a gente vai explicar isso também. Maurício, quer contar a história da VHS do Jasper? Tá bom, ficou quebrando o ritmo pra mim. Você quer falar disso aqui? Fala depois. Falta 5 minutos, deu pausa? Não, pausa. Pausa. Tá, essa primeira parte dele. Essas entrevistas que surgiram, né, com o Sr. Toshi Higashira, que foi o responsável por trazer as séries pro Brasil, foram muito boas, né, cara? Sim. Ali ele já acabou com aquela lenda, com aquele mito ali, por que não passou os últimos episódios no Brasil, né? Sim. Segundo o Sr. Toshi, que foi o responsável por trazer essas séries, era uma jogada de marketing dele com a emissora. Sim. Né? Vamos atrasando para manter a audiência. Na verdade, nem é dele com a emissora, é da emissora mesmo, né? Mas com a permissão dele. Ele passa o material, ele passava o material e a Manchete que trabalhava com ele. Se da virava maneira ali. dela, né? Tanto que
A quem assistiu o Jasper e o Changeman lá no comecinho lá, levou cerca de 2 anos para assistir o final da série, né? Na Rede Manchete. A galera que assistia, que acompanhava o Jasper em VHS, assistiu esse episódio bem antes disso. Meio que 90, mais ou menos, lá pro 90. Antes de 90 já tinha assistido o final. Antes de sair na televisão. Que no caso o Toshi, que é a outra parte do que trouxe, né? Ele trabalhou o final, ele liberou o final para quem comprava VHS. A Manchete segurou para quem assistia a TV e garantia aquela audiência ali, né? Sim. E assim foi indo. Então, segundo o Sr. Toshi, nessas entrevistas que ele deu recentemente, foram empurrando e não passou os finais. Acabou por exceder o tempo, né? Será que venceu Venceu o o licenciamento? A Manchete entrou em crise financeira. Tivemos, aliás, uma época em que o país inteiro entrou em crise financeira, que foi o ano de 92, plano Collor e etc. Muita empresa grande acabou prejudicada. E a Manchete acabou não escapando. Muita empresa quebrou mesmo, né, cara? Também. Muita empresa quebrou. A Manchete chegou a ser vendida para um grupo de empresários estrangeiros, se bem me lembro. E o seu Adolfo Bloch, que era o fundador e antigo dono, ele retomou a posse da emissora. E aí eles tentaram aquele velho jeito de exibição de desenhos, programas infantis, os programas esportivos, jornalismo, etc. Mas o estrago já estava feito. Bom, enfim, os últimos episódios da série vieram do Brasil. Sim. E foram dublados. Sim, foram dublados. Sim. Só que, né, não passou. Infelizmente não passou. Que isso vai realmente de encontro o que esse executivo falou, né? Que não foi comprado esses últimos episódios porque tinha que comprar a série anterior. Nada a ver, né? Porque não tinha relevância no enredo, no decorrer da série. Que não faria diferença nenhuma passar esse episódio ou não. Até nessa entrevista citam que não passou Jiraiya, né? E nem Jaspion. Ambas passaram, né? Sim. Tanto como o Maurício acabou de dizer, né? Jaspion passou primeiro ao final em VHS, para depois passar na TV aberta. Mas esses que falam ali que não passou é um pessoal aleatório que tá ali, né? Um pessoal que tá ali. O pessoal que tá entrevistando, né? O pessoal que tá fazendo entrevista. É que não é uma entrevista ponto a ponto. É uma galera. Não bate-papo ali. É uma mesa redonda. Tipo uma mesa redonda. O final do Jasper via VHS. O pessoal que assistiu os finais dessas séries aqui, seja via DVD Focus, como o caso do Giban, ou via internet, como é o caso do Cybercops Black, o RX e o Spilvan, eles também constataram que são todos relevantes. Sim. São todos os episódios relevantes. Não, cai por terra o que esse executivo falou, né? Sim. É 10 minutos que vale, o resto não. Isso. Não. Inclusive Episódio completo. Sim. Inclusive, no caso do Giban, os 2 últimos episódios eles acabaram tendo que sofrer uma redublagem por causa do estado de deterioração das fitas masters e ou até pela ausência delas, não é? Porque Mas não foi necessário. Foram dublados. Na primeira vez. Foi necessário. Sim, como os fãs não tinham acesso a esses últimos episódios que ficaram engavetados, esse áudio se perdeu. Esse áudio se perdeu. Mas passou, né, Maurício? Foram dublados. Foram dublados, sim. Só que como se extraviou, redublaram, né? A Fox Exato. redublou eles. Foi necessário. Mas que foram dublados para passar no Brasil, foram. Sim. Todas elas. Claro, o próprio licenciador, né? Confirmou que foi Sr. Toshi, né? dublado, Sim. O cara mesmo Cybercop que é do Sato, né? Sim, Sr. Sato. Mas aqui ele confirmou que foi tudo dublado e foi passado para Manchete. No caso do Cybercops do Sato, a gente já tem a maior das certezas de que foi dublada, porque o próprio Sato liberou o áudio. Anos depois, né? Isso. E o RX, mesmo caso, tem a dublagem e foi liberada. O RX é um caso à parte. Sim. Na Manchete não passou. Na TV Manchete, a mesa principal, não foi exibido o último episódio, né? Foi mandado para eles, mas nunca foi exibido. Uma filial da Manchete, lá para cima, não sei se foi Belo Horizonte, agora me fugiu. Passou, né? Uma filial, todas as filiais recebiam essa cópia desse material para exibir, porque os horários não batiam, uma coisa assim, eles tinham a sua cópia, né? Uma emissora lá de cima lá largou o último episódio do RX
E alguém gravou, né? Alguém lá gravou. E é onde nós temos hoje a dublagem do último episódio Inserida nos DVD japonês, né? Sim, é uma das maiores provas de que os finais foram dublados. Foram dublados. Porque vazou depois de todos esses anos aí o final de RX e o final do Cybercops nós tínhamos com a dublagem, né? O final da RX, se pegar tanto do RX quanto do Cybercops, você vê que tem um áudio mais abafadinho, né? Principalmente os 4 finais do Cybercops, né? Sim, porque sempre que chegava naquele episódio do roubo do Cyber Thunder Arm, voltava a repetir. Isso aí. Gurizada, dentro desse próprio áudio aí, desse podcast que fizeram aí, esse executivo da Manchete, ele acaba tendo uma controvérsia ali, né? Ele disse que a Manchete não comprava esses últimos episódios aí porque não tinha relevância para a história. Mas em outro momento ele disse que assistia esses vídeos sozinhos e ficava puto da cara por não poder passar eles pro público, né? O que vocês entendem com isso aí, cara? Ele se enrolou na hora ali? O que houve? Isso aí serve para comprovar que os últimos episódios realmente existiram aqui e foram dublados, né? No áudio ele fala que assistiu isso lá nos bastidores, gostava, né? Via aquele desfecho ali e se perguntar por que eu não posso passar isso. Ele até brinca ali, né? Vai estar caindo a ligação, tá na hora pra dizer quem é que não deixava passar. Aí ele fala, né? Que por que eu não posso passar esses episódios? E aí diz que porque teria que estender um episódio, né? Sim. Fazer um compilado, né? Aumentar ali o episódio. De 30 minutos para 40. Indo nessa tese de que só 10 minutos eram relevantes. Essa tese. Supondo que fosse isso, né? Supondo que o último episódio fosse 10 minutos, ele diz que se comprometeu, né, a fazer a edição aí de lançar um episódio maior. Mas que alguém não deixava, né? Não deixava, será que ele não está confundindo essa história com o último episódio do Black? Com certeza. E realmente, né? Mostra algo do Black ali e já anuncia o RX. Sim. Esse é o episódio que faz a transição, né? Sim, das séries. No caso do Black, sim há esse fator aí, né? Que é de apresentar o RX, né? Tem um episódio especial que mostra um resumo dos 10 Kamen Riders que apareceriam no Black, né? Sim. Esse episódio, sim, mas ele não seria um desfecho da história do Black. A história do Black encerrou no episódio anterior. Esse episódio, que é vendido como o último no lote do Black, é uma apresentação. É um episódio extra para apresentar o RX. É uma apresentação. Uma apresentação. Que até já aparece os monstros Skarma. Isso. Esse episódio sim não tem relevância nenhuma pro Black. Esse não. Esse acho que ele tem razão. Esse ele poderia ter cortado inteiro. Sim, não precisava ter vindo mesmo como mas o desfecho lá do Black, lá com o Grande Rei, Jadomon, aquilo teria no último episódio mesmo, de verdade, né? Esse caso aí aconteceu exatamente igual no Shider. O último episódio vendido no Shider é aquele encontro com os 3 policiais do espaço, né? Que acontece o mesmo caso do RX. Dá um resumo dos 3 policiais ali, né? E segue. A história do Shider encerrou no episódio anterior. Sim. Entendeu? É o mesmo caso, acho que ele acabou confundindo mesmo, né? Sim. Também acontece isso no Turbo Ranger. O que chamam de o episódio 0, na verdade é o primeiro episódio do Turbo Ranger. Só que a trama começa no segundo episódio. O primeiro é uma apresentação das séries anteriores, né? O que dentro do Turbo Ranger não mexe em nada. Não muda nada, é só um episódio especial. Não episódio 0, né? Seria um 0. Seria um 0, mas é um, né? Sim. Até porque a origem que dá na série mesmo, após aquilo ali, é diferente do que está acontecendo ali. São episódios essas que não tem relevância nenhuma. Então foi muito importante esses últimos vídeos do Sr. Toshi, né? Sim. Que é o licenciador das séries, falando, né, o porquê que esses últimos episódios não foram passados no Brasil. Podemos ficar, acho que, com a versão dele, né? Desmistificou muita coisa, né? Agora a gente está falando dos últimos episódios, mas ele desmitificou outras coisas que a gente vai vir a falar mais à frente. Isso foram palestras que ele fez, né? Com o auditório e tudo ali, né? Palestras, entrevistas para canais. O pessoal perguntava ali, algumas coisas e ele foi desmistificando alguns pontos, né? Mas só vamos deixar passar, né? O próprio Sr. Toshi se enrola em algumas coisas também ali, né?
Também. O saque é forte. Gurizada, estranhamente, esses problemas de últimos episódios só foi com a Rede Manchete. Estranho, né? Outras emissoras, como Bandeirantes, Record, Globo, passaram Tokusatsu e acho que todas, né, tiveram séries completas lá, né? Isso. Não com muito sucesso, mas completas, né? Então, consiga, Kleber. Na parte da Band, o pessoal mais roots lembra de ter visto os últimos episódios das séries que foram exibidas lá. Eu assisti. E, inclusive, o Metalder, que muita gente não lembra de ter assistido na época. E detalhe, o Metalder foi o que teve menos tempo de exibição na grade da Bandeirantes, né? E passou completo. Reprisou pouco, né, Maurício? Isso. Ao contrário da Manchete, que vai, vem. Embora tenha ocorrido na Bandeirantes, isso aí de chega até um certo ponto e volta, né? Não foi tão cansativo como foi Manchete, né? Acho que um ano passou todo o Metalder, tranquilamente, né? Sim. E aí passou Metalder, Charivan, Machine Man, Google Five, né? Isso. Tudo completo. O legado ali foi de 90 a 91, da Bandeirantes mesmo ali. O forte dela, né? Isso. E todos passaram completo. Eu só não posso garantir o Ultraman Tiga, que passou pela Rede 21, que era afiliada à Band. Isso não sei se foi exibido até o final. De repente para São Paulo foi, para cá não foi. Sim, mas dentro das séries da época de ouro, né, dentro daquela época passou passou tudo, né? Tudo passou o final. A Globo passou todo. O que deu na Globo? Bycroster, Scheider e Gaban. Passou todo também. Passou todos. O último episódio do Bycrosser, né? Até então não foi exibido, né? Ninguém tem esse episódio, essa lembrança, né? Mas foi dublado. Há um recorte aí de jornal, de um colecionador aí, que é conhecido nosso aí, e que guarda as voltas de jornal, tudo relacionado a Tokusatsu, programas de televisão antigo, né? E ele tem um recorte da grade da Globo lá, de 90 e pouco, 94, se não me engano. Comprovando ali, né? Então ali é o horário da grade ali de madrugada, Bycrossers, e o episódio que é o do último, do Golpe Invencível, né? O último episódio. É um título que não está em nenhum dos outros episódios que a Globo exibiu. E esse foi o único que a Globo, até então, não tinha exibido, né? Aparentemente. Mas que está registrado ali. Está ali registrado. Então, galera, para resumir aqui, para a gente finalizar o vídeo. Problemas de últimos episódios não exibidos no Brasil é um problema exclusivo da Manchete. Da Manchete. Sim. Então, acho que... Definitivamente, né? Serve para reforçar que era tudo uma jogada estratégica deles, né? Sim. Para manter aquele negócio ali vivo. Segundo o senhor Toshine, é uma jogada de marketing da emissora. Isso. Não era a coisa dele. Não só esse podcast foi refutado com essas informações do Sr. Toshi, como outras lendas que permeiam o meio do Tokusatsu, que a gente vai vir a falar algum dia também. Vamos falar, brevemente, vamos falar dessas lendas urbanas de Tokusatsu aí. Galera, acho que é isso aí então, né? Isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como é que é o nosso merchan, Kleber? Inscreva-se no canal, curta a nossa página. Ativa o sininho. Ativa o sininho, notificações. Que ativa o sininho, vê os nossos vídeos de primeira mão, antes da gente divulgar nas páginas e grupos. Até podem também, galera, vocês dar ideias, né, de vídeos pra nós, né? Sim, mande sugestões. A gente tá sempre tentando se virar aqui pra vocês. O canal existe pra vocês. Então é isso aí, gurizada medonha. Até o próximo vídeo. Valeu!